Os Arquivos Magnus. Episódio 7. O Flautista. Depoimento do sargento Clarence Barry sobre seu tempo servindo com Wilfred Owen na Grande Guerra. Depoimento original dado em 6 de novembro de 1922. Gravação em áudio por Jonathan Sims, arquivista-chefe do Instituto Magnus, Londres. Início do depoimento. Dizem que eu tive sorte, sabe? Poucos sobreviveram à guerra inteiros. E se ignorar as queimaduras, eu realmente consegui. E menos pessoas ainda passaram os 4 anos na linha de frente como eu. Nunca recebi tratamento por ter entrado em estado de choque ou lesão. E até mesmo meu encontro com o lança-chamas alemão só me rendeu uma visita ao hospital da linha de frente em Wipers. Eu ainda estava lá quando a batalha começou no Somme, então acho que isso foi sorte também. 4 anos. Às vezes eu sinto que sou o único que viu o maldito show do início ao fim. Como se só eu conhecesse a glória terrível da Grande Guerra. Mas lá no fundo eu sei que essa honra é toda do Wilfred. Não parece pelos poemas dele, mas o tempo que ele passou na linha de frente não foi muito mais que 1 ano. Ainda assim, ele conheceu a guerra de um jeito que eu nunca consegui. Ele é a única pessoa que eu sei que já viu o flautista. Eu nasci pobre, nas ruas de Salford. Então eu entrei pro exército assim que pude. Sei que você já ouviu as histórias de moços corajosos se alistando aos 14 anos. Mas isso foi antes da guerra começar. Então não tinha tanta demanda e os recrutadores se esforçavam para ter certeza de que todos se alistando já eram maiores de idade. Ainda assim, eu era quase magro demais. Quase não chegava no peso mínimo. Mas no fim das contas eu entrei e, depois do meu treinamento, fui chamado para o regimento de Manchester, 2º Batalhão. E pouco depois, fomos enviados para a França com a Força Expedicionária Britânica. Vocês parecem ser do tipo estudado, então acredito que leram nos jornais sobre essa expedição. Mas logo as trincheiras foram cavadas e o tédio chegou. Agora, tédio é tranquilo, especialmente quando as outras opções são bombas, atiradores de elite e ataques com gás. Mas meses a fio sentado num buraco úmido no chão, rezando por seu pé não ficar inchado, bem... Tem um terror quieto nisso também. O Wilfred chegou em julho de 1916. Eu não conheço a história dele pessoalmente, mas com certeza ele veio de um berço dourado bastante para já chegar como um 2º tenente estagiário. Eu era sargento naquela época, então me deram o serviço de aconselhar e apoiar ele, com o tipo de coisa que um novo oficial precisa de um suboficial com 2 anos de lama sobre as unhas. Apesar disso, tenho que admitir que não gostei dele no começo. Ele estava acima de mim e da maioria dos outros nas trincheiras, tanto em nível militar quanto social, e ele parecia tratar toda aquela situação com um ar de desprezo. Você fica meio acostumado com a guerra depois de meses ou anos de bombardeios, e nós já estávamos calejados. Não nos incomodava mais aquele horror, e eu acho que isso ofendia ele. Ele era sempre extremamente educado. Muito mais do que eu estava acostumado na lama de Flanders, onde as poucas conversas eram naturalmente rudes e insensíveis, mas debaixo dessa educação toda, dava para sentir ele rejeitar e ignorar qualquer sugestão que eu fazia, ou relatório que eu entregava. Não fiquei surpreso quando ele disse que escrevia poesia. Para ser sincero, eu achei que ele fosse morrer em 1 semana. E olha, ele durou quase 1 ano antes de algo horroroso acontecer. E na primavera seguinte, eu arriscaria dizer que nós quase nos considerávamos amigos. Ele estava escrevendo poesia durante esse tempo, claro, e às vezes eu lia algumas delas para os soldados. Eles realmente gostavam, mas eu pessoalmente achava horrível. Tinha um vazio naquelas poesias. E sempre que ele tentava explicar a guerra em palavras,
Parecia banal, como se não tivesse alma no que ele tinha para dizer. Ele vivia falando em como queria muito ser escritor, ser lembrado e imortalizar o que essa guerra realmente foi. Se eu fosse do tipo criativo, eu diria que as palavras dele foram como premonições. Quando ele falava assim, tinha um estranho hábito de sair do assunto no meio da conversa, virando um pouco a cabeça como se a atenção fosse pega por um som muito distante. A primavera tinha acabado de descongelar o clima quando aconteceu, e nós estávamos atacando. Nosso batalhão estava perto de Save Wood quando as ordens chegaram. Era para atacar a linha de frente de Hindenburg. Nosso alvo era uma trincheira no lado oeste de Saint Quentin. Foi uma marcha silenciosa. Mesmo nesse ponto, ainda tinha alguma agitação quando as ordens chegavam para agir, mesmo se fosse logo sufocada por aquele medo quando esperava pelo apito. Ainda assim, tinha algo diferente no ar daquela manhã. Um horror opressor. Já tínhamos atacado lá antes, e a gente sabia que a mudança do vale nos deixava expostos a fogo de artilharia. E a artilharia sempre foi o mais assustador para mim. Você pode esquivar de baionetas, se abaixar para evitar balas, até o gás dava para bloquear com alguma sorte, mas a artilharia, tudo que dava para fazer era rezar. E até o Wilfred sentiu. Dava para ver. Ele geralmente falava bastante antes do combate. Mórbido, mas sempre falante. Aquela manhã ele não disse uma palavra. Eu tentei animar ele conversando, como um sargento deve fazer, mas ele só levantou a mão para que eu fizesse silêncio e virou a cabeça para ouvir. Naquela época eu não sabia o que ele estava escutando, mas fez com que ele ficasse em silêncio. Mesmo quando chegamos na colina e o resto de nós tentou abafar o som ensurdecedor da artilharia com nossos próprios gritos, mesmo nesse momento, ele não fez nenhum som. O chão tremeu com o impacto das cápsulas de morteiro e eu corri de cratera para trincheira, de trincheira para cratera, mantendo a cabeça baixa para evitar as balas. Enquanto eu corria, eu senti uma dor tremenda no tornozelo e caí de cara na lama. Quando olhei para baixo, vi que prendia a perna numa linha de arame farpado, meio escondida pelo chão úmido. Senti um pânico tomando conta de mim. Eu tentei loucamente tirar o arame da minha perna, mas só consegui vários arranhões feios nas mãos. Olhei ao redor desesperado para ver se tinha alguém por perto para me ajudar. E lá estava ele, a menos de 20 metros de mim, Wilfred, de pé com a cara pálida e a cabeça balançando ao ritmo de algo que eu não conseguia ouvir. Mas então eu escutei. Suavemente sob o estouro dos morteiros e o barulho das armas, e os gemidos dos homens morrendo, uma melodia fraca e aguda. Eu não sabia dizer se eram gaitas de fole ou flautas de pan, ou algum instrumento que eu nunca tinha ouvido antes, mas o tom assobiado era incomparável e me acertou com uma tristeza profunda e um medo suave. Naquele momento eu sabia o que ia acontecer. Olhei para o Wilfred e quando nossos olhares se encontraram eu vi que ele também sabia. Eu ouvi um único tiro, muito mais alto do que todos os outros de alguma forma, e eu vi ele cair duro, com os olhos arregalados. Então o raio dos morteiros acertou ele, e ele foi perdido numa erupção de lama e terra. Eu tive bastante tempo para sentir meu luto por ele, deitado naquele buraco horripilante até o cair da noite, quando eu pude libertar minha perna da maneira mais lenta possível, antes de ir me arrastando de volta para a nossa trincheira. Demorei muito. Toda vez que a chama subia, eu ficava parado e rezava. Mas o bom Deus decidiu me deixar chegar na nossa linha relativamente inteiro. Logo me mandaram para o hospital de campo, que estava lotado como sempre. Não tinham muito remédio ao pessoal e certamente não tinham nenhuma cama livre. Então lavaram meus ferimentos com iodo, colocaram ataduras e me mandaram voltar. Disseram para eu voltar caso gangrenasse. Eu dei uma olhada por lá para ver se achava o Wilfred, mas não tinha nem sinal dele. Perguntando pela trincheira, ninguém viu ele voltar entre os feridos, então eu comecei a aceitar o fato de que ele tinha morrido. Não foi o primeiro amigo que eu perdi para os alemães, nem o primeiro a morrer na minha frente, mas algo sobre aquela música estranha que eu ouvi antes da explosão
ficou na minha cabeça e me fez pensar no Wilfred sempre que eu tive momentos quietos. Acho que foi uma semana e meia depois, quando ouvi gritos do final da trincheira. Era um grupo de busca que estava fazendo reconhecimento no rio perto de Savewood. Parece que encontraram um oficial ferido deitado num buraco de granada e trouxeram ele de volta. Fui até lá ver e fiquei sem reação quando eu vi que era o Wilfred. O uniforme rasgado e queimado, coberto de sangue, e os olhos distantes, sem expressão, mas definitivamente vivo. Eu dirigi com ele até o hospital de campo, junto com o cabo do esquadrão que encontrou ele. Parece que ele ficou naquele buraco por dias, desde a batalha. Encontraram ele lá, meio morto por causa da desidratação e do cansaço, coberto pelas entranhas de outro soldado. Seja qual foi a granada que criou o buraco, claramente aniquilou algum outro pobre coitado, e foi naqueles restos mortais que Wilfred ficou jogado por quase 2 semanas. Eu esperei fora da tenda do hospital enquanto ele foi tratado. O doutor saiu rápido, com um olhar não muito bom. Disse que o tenente estava fisicamente bem, algo que eu considerei um milagre naquela época, mas que ele tinha um dos piores casos de choque da guerra que o doutor já viu, e que precisava voltar para a Inglaterra para se recuperar. Perguntei se podia ver ele e o doutor concordou, mas avisou que Wilfred não tinha falado uma palavra sequer desde que chegou. Assim que pisei dentro da tenda, o cheiro doce de pele decomposta me atacou, junto com os gemidos de dor e desespero. O cheiro forte de desinfetante trouxe de volta memórias dolorosas dos ataques de gás de cloro. Mas eventualmente achei a cama do Wilfred e, com certeza, lá estava ele, encarando o mundo em silêncio, mas com uma intensidade que me deixou preocupado. Eu segui o olhar dele até uma cama ali perto e vi um soldado que eu não conhecia, a testa molhada de suor e a respiração ofegante, que de repente parou. Percebi surpreso que o homem tinha acabado de morrer, e só o Wilfred notou. Tentei conversar com ele, ser amigável, essas coisas. Como você tá, meu velho? Ouvi dizer que foi por pouco. Ainda bem que você encontrou um buraco para cair. Todo esse tipo de besteira. Nada pareceu fazer ele reagir. Ao invés disso, ele só virou para mim depois de um bom tempo e falou: Eu conheci a guerra. Eu disse que com certeza sim. Não são muitos que sobrevivem a uma coisa dessas. Ainda mais caído naquele buraco por tanto tempo, cercado por toda aquela morte. Bem, ele definitivamente conheceu a guerra, e era algo podre e sangrento. Mas o Wilfred só balançou a cabeça, como se eu não tivesse entendido. E sinceramente eu comecei a sentir que não entendia mesmo. E ele me disse de novo que ele conheceu a guerra. Ele disse que tinha mais ou menos a minha altura. Pensei que talvez ele estivesse descrevendo alguma miragem horrenda que viu enquanto caído naquele lugar nojento e pedi que ele me contasse como era a guerra. Eu me lembro exatamente do que ele disse. Que tinha 3 rostos. Um para tocar sua flauta feita de osso entalhado, um para gritar seu grito de guerra da morte, e um que não abria a boca, porque quando abria, sangue e terra molhada jorravam como uma cachoeira. Os braços que não tocavam a flauta seguravam espadas e armas e lanças, enquanto os outros levantavam as mãos, implorando por misericórdia, e um fazia uma saudação firme. Vestia um casaco de lã em pedaços, verde onde não tinha manchas pretas, e por baixo, nada além de um corpo, espancado, cortado e baleado, até que só sobrassem os ferimentos. Eu já tinha ouvido bastante e pedi por Wilfred parar, mas se ele me ouviu, não pareceu. Disse que a guerra, o flautista, tinha vindo buscar ele e que ele implorou para ficar. A coisa parou de tocar por um momento e com um dos braços entregou uma caneta para ele. Ele sabia que aquilo voltaria por ele algum dia, mas agora ele também ia viver para tocar aquela música. O jeito que ele olhou para mim naquele momento foi o mesmo jeito que me olhou antes da bomba acertar ele.
e por um momento eu podia jurar que ouvi de novo aquela música na brisa. Saí quase na mesma hora, e depois me contaram que ele voltou para a Inglaterra, para se recuperar em Craig Lockhart. Os outros homens reclamaram sobre as vantagens dos oficiais e desejaram boas férias para o tenente. Mas eles não sabiam pelo que ele tinha passado, e, pessoalmente, achei meio difícil sentir inveja. Em algum ponto, perguntei a alguém do esquadrão se ele estava segurando uma caneta quando encontraram ele. Mas me disseram que não. A única coisa que encontraram por perto foram as placas de identificação do outro homem morto, um tal de Joseph Rayner. E por um bom tempo foi isso. Wilfred tinha voltado para casa para se recuperar e trabalhar com coisas mais leves, enquanto eu me arrastava pela lama de Flanders. Tive alguns momentos perigosos também, incluindo o lança-chamas que me marcou. Podia ter sido pior, claro. Se a chuva não tivesse quase derretido a lama da terra de ninguém, eu teria ido direto para o fogo do inferno. Mas eu comecei a perceber algo entre as tropas. Toda vez que nos alinhávamos para ir até o topo, eu olhava os rostos deles. A maioria não tinha nada além de medo, claro, mas alguns pareciam distantes. O apito assustava eles e voltavam a marchar em frente com aquele olhar arregalado. Eu tinha visto isso antes daquela cena com Wilfred, mas sempre pensei que fosse só a mente tentando ignorar que a morte estava provavelmente chegando. Mas agora, quando observava, eu não conseguia deixar de perceber aquele leve virar da cabeça, lentamente forçando os ouvidos para escutar a música distante. Aqueles homens nunca voltavam para as trincheiras. Você conhece a frase pagar o flautista? Pensei muito nela durante aqueles meses. A dívida de Hamelin, que tiveram suas crianças levadas por causa da própria ganância. Sabia que Hamelin é um lugar de verdade na Alemanha? Sim, não muito longe de Hanover, se me lembro bem. Tivemos um prisioneiro de lá uma vez. Eu queria perguntar a ele sobre esse velho conto de fadas e se ele sabia alguma coisa sobre o flautista. Mas o pobre coitado não sabia nenhuma palavra de inglês e morreu de uma infecção por causa de um estilhaço poucos dias depois. Ele passou seus últimos minutos cantarolando um tom familiar. Naquela noite, enquanto nos arrastamos pela lama e metal quebrado em outro ataque inútil, comecei a pensar: nós somos as crianças roubadas dos pais pela música do flautista? Ou os ratos que foram levados para o rio para se afogar porque comemos demais dos grãos dos ricos? Enfim, isso é coisa de poeta, coisa que eu não sou. Mas eu acompanhei o trabalho do Wilfred e me assustei com o tanto que mudou desde que ele foi embora. Antes parecia fútil, mas agora tinha uma tragédia fluindo nas palavras. Mesmo agora eu não consigo ouvir o poema Exposição sem me sentir de volta naquelas malditas trincheiras no inverno. E o povo claramente concordava, já que um dos poucos jornais que chegavam na linha teve um grande artigo elogiando a primeira coleção dele. Apesar de tudo isso, tinha algo naqueles textos que me incomodava. Em 2 de julho de 1918, Wilfred voltou. Ele com certeza tinha mudado muito nesse meio tempo, e parecia até animado. Mas conversamos pouco e quando ele olhava para mim, eu percebi um medo que ele logo tentava esconder. A guerra estava chegando ao fim naquele ponto. Tinha um cansaço que dava para sentir em todos. Até mesmo as máquinas inimigas pareciam mais lentas e demoravam a atirar. Mas isso fez nossos comandantes darem ordens cada vez mais agressivas. Uma tentativa desesperada de forçar a Alemanha a se render, eu acho. E nossos ataques ficaram mais intensos. No primeiro dia de outubro, recebemos ordens de invadir o posto inimigo em Johncourt. Lembro que o clima naquele dia estava lindo. Um último dia de sol antes do outono chegar. Avançamos com algum sucesso. Acho que a artilharia alemã não tinha se alinhado do jeito certo. E pela primeira vez desde o retorno dele, eu lutei lado a lado com Wilfred. Nunca antes em toda a guerra eu vi um soldado lutar com tanta ferocidade quanto ele naquele dia. Acho importante deixar claro que eu não digo isso como um elogio. A selvageria que eu vi nele, quando ele rasgou um homem com a baioneta, eu nunca vou esquecer disso. Quando ele avançava, soltava um uivo terrível,
e por um momento eu podia jurar que a sombra debaixo dele não era a sua própria. Li no jornal que ele ganhou a Cruz Militar por aquele ataque. Foi um mês depois que eu acordei com ele sentado perto da minha cama. Ele me encarou tranquilo, mas tinha algo no olhar que me deixou preocupado. Tá quase acabando, Clarence, ele disse. Eu disse que sim, parecia mesmo que estava acabando. Ele sorriu e balançou a cabeça. Ele sentou lá calado por um tempo. Em algum ponto, uma explosão iluminou o céu lá fora e aquela luz vermelha forte entrou pela porta do abrigo e me fez perceber que ele estava chorando. E eu sabia que ele estava ouvindo a música do flautista. Ele me perguntou se eu também estava ouvindo, e eu disse que não, e que não tinha certeza de se alguma vez eu realmente tinha escutado. Ele fez que sim com a cabeça e disse que não sabia qual de nós era o sortudo. E eu também não. Ainda não sei, para falar a verdade. Wilfred Owen morreu cruzando o canal em Sambre-Oise, 2 dias depois. Não era para ter muita resistência lá, mas alguns dos soldados atiraram de volta. Fiquei agachado atrás dele enquanto o capitão, que levou um tiro no quadril, era puxado para um lugar seguro. Enquanto nos preparamos para atacar, Wilfred parou de vez e virou para mim com um sorriso no rosto. Naquele momento, eu vi o sangue pular do buraco que abriu na testa dele. Sinto que preciso deixar isso claro. Eu vi muitas pessoas levarem tiros. Eu sei como é e como o buraco da bala aparece. Mas ali, o buraco só abriu, como um olho, e ele caiu morto no chão. Me disseram depois que foi naquele dia que as primeiras aberturas de paz foram feitas entre as nações, e o armistício foi assinado quase exatamente uma semana depois. Fomos enviados para casa logo depois. Acho que não foi só naquele dia, mas naquele momento mesmo que o Wilfred caiu, quando a paz finalmente era certa. Ninguém pode me convencer do contrário. Será que o flautista poupou ele antes? Ou simplesmente usou ele para descartar depois? Eu não sei. E tento não pensar muito sobre isso. Tenho uma esposa agora e um bebê a caminho, mas eu ainda tenho pesadelos às vezes. A parada do dia do armistício passou pela minha casa no passado, e eu tive que fechar minha janela quando a banda militar passou. Não era algo que eu queria ouvir. Fim do depoimento. Bem, se precisavam de mais evidências para a desorganização da minha antecessora, aqui está. Um depoimento de 1922, arquivado em meados dos anos 2000. Obviamente, não há muita pesquisa ou investigação adicional a ser feita em um caso de quase 100 anos, especialmente quando envolve uma figura tão bem documentada como Wilfred Owen. Ainda assim, é uma história bem interessante. Eu sinto que conheço o nome Joseph Rayner de algum lugar, embora eu não saiba dizer de onde. O caso foi devolvido ao seu devido local nos arquivos. Fim da gravação.